Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, nessa sala virtual, para estarmos compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu quero começar hoje com vocês a ver um estudo chamado os 25 mandamentos recíprocos, os 25 mandamentos mútuos. São 25 palavras que nós temos na Bíblia, textos, que falam sobre relacionamento, sobre cuidado mútuo, sobre mostrando a igreja na figura de um corpo, de uma família, né? E a importância da gente estar unido, da gente estar juntos em todos os momentos da nossa vida. Inclusive no momento que nós estamos vivendo atualmente de crise, de dificuldade, de muito sofrimento na humanidade. Há uma necessidade de nós, como igreja, nos conscientizarmos e entendermos a importância da unidade na vida da igreja. Eu queria inicialmente ler dois textos, depois nós vamos estar lendo vários textos durante esse estudo, e eu vou seguir por partes, porque ele é um pouco longo, então nós vamos ver apenas um pouco hoje, e nós vamos estar lendo bastante textos, né? Se você quiser anotar num caderno, aí no papel, vai ser interessante porque são bastantes referências, bastante textos bíblicos nesses mandamentos recíprocos e mandamentos de relacionamento entre pessoas, e vai ser interessante a gente ver isso com detalhes, tá bom? Primeiro texto, Evangelho de João, capítulo 17. O capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração que Jesus faz antes dele morrer. E nessa oração ele ora pela unidade da igreja, ele pede a Deus que a igreja tenha unidade, que a igreja seja uma, seja um corpo, seja unida, né? É o pedido de Jesus nessa oração, e inclusive ele chega a dizer: Pai, como nós somos um, que eles também sejam um, né? E no versículo 21 do capítulo 17 de João, 21, Jesus disse assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então eu deixo inicialmente esse texto aqui, esse primeiro texto para nossa reflexão, capítulo 17 de São João. Você pode ler todo o capítulo, depois com calma, para você ver como Jesus fala sobre unidade nesse capítulo, na sua oração, como ele deseja isso, como ele ora por isso. Um outro texto que eu também quero deixar para você ler com calma em casa, porque é um texto longo, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 até o 27. Também nesse texto aqui, 1 Coríntios 12, 12 a 27, Paulo mostra e revela a igreja como um corpo. Ele compara a igreja a um corpo. E aí ele vai falar que nesse corpo Jesus é o cabeça, e todos os crentes, todos nós somos membros desse corpo. Nós somos ligados um ao outro e somos interdependentes. Dependemos completamente um do outro como os membros do nosso corpo humano. Então, esses dois textos são muito interessantes dentro desse assunto de mandamentos recíprocos, de mandamentos da Bíblia sobre relacionamento entre os crentes, entre os membros do corpo de Cristo. A oração de Jesus em João 17 e a igreja comparada a um corpo em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27. Muito bem. Desses 25 mandamentos, nós dividimos eles em grupos. O primeiro grupo são mandamentos que valorizam. É chamado o primeiro grupo de mandamentos que valorizam. Vamos a eles. São 6. Primeiro, amem-se uns aos outros. O texto, João 13, 34. João 13, 34, amem-se uns aos outros. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É um mandamento de valorização, amor uns pelos outros. Nunca nós precisamos
de cumprir esse mandamento como agora, nesse momento que nós estamos vivendo de tanto sofrimento, tanta dor, tanto choro, tantas lágrimas, né? Nunca foi tão necessário que a igreja cumpra esse mandamento de amar uns aos outros. Segundo, dessa lista aqui de mandamentos que valorizam, aceitem-se uns aos outros e junto com esse aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros. Então, Romanos 15, 7. Eu vou lendo por conta do tempo, mas você pode anotar em casa, e não conseguir me acompanhar agora, você pode anotar e ler com calma depois, tá bom? Então, o primeiro texto, amem-se uns aos outros, João 13, 34. Segundo texto, aceite-se uns aos outros, Romanos 15, 7, onde nós lemos assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Aceitar uns aos outros, do jeito que as pessoas são. Há pessoas que são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Não é que há pessoas, todos são diferentes, ninguém é igual. Então, há pessoas que são mais fáceis de lidar, há pessoas que são mais difíceis de lidar. As pessoas têm temperamentos diferentes, personalidades diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. E quando a Bíblia fala para a gente aceitar uns aos outros, a gente tem que aceitar as pessoas e receber as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Talvez a gente gostaria que as pessoas fossem todas iguais a nós, né? Mas as pessoas são diferentes, a gente tem que respeitar as diferenças. E eu não estou dizendo aqui de referências de fé, de ideias, porque sendo crentes, como crentes em Jesus e seguidores de Jesus, nós temos que pensar a mesma coisa, nós temos que ter as mesmas opiniões, porque nós seguimos o que a Bíblia ensina. Mas eu digo a diferença no sentido de gosto, de temperamento, de personalidade, de estilo de vida, né? Os jovens são diferentes dos adultos, os adolescentes são diferentes dos jovens, as crianças são diferentes dos adultos, né? Os homens são diferentes das mulheres e vice-versa, né? Então, é nessa questão que a gente tem que aceitar uns aos outros, né? E suportar uns aos outros, receber uns aos outros, ok? Saúde-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20, ainda nesse segundo item. Saúdem-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aqui Paulo está falando da saudação com ósculo santo, com o beijo no rosto, por conta do costume oriental, né, naquela época e naquela região, naquele lugar no Oriente, até os homens se cumprimentam com um beijo no rosto, né? Nada de mal nisso, mas é uma questão de costume, de prática do Oriente naquela época, naquela região que havia esse costume. Mas a importância aqui está nesse mandamento é de saudar uns aos outros, de cumprimentar uns aos outros. Uma das coisas difíceis que nós estamos enfrentando agora, na pandemia, é a proibição de se tocar, de se cumprimentar, de se abraçar, questão do distanciamento físico, né? A gente tem que se manter à distância. Então, no máximo, um soquinho ali, né? Encostar a mão, mas a gente tinha o hábito de apertar a mão, de dar um abraço, as irmãs se cumprimentavam com um beijo no rosto. Isso era muito, muito legal, muito importante, revelava a comunhão, aquele desejo de estar junto com os irmãos, de cumprimentar, apertar a mão, dar um abraço, né? Esse carinho. E agora nós não estamos podendo fazer isso. Então é uma dificuldade, você chega perto do irmão, da irmã e quer cumprimentar, mas você tem que lembrar a distância. E às vezes as pessoas que faz tempo que a gente não vê, e você chega perto, vê a pessoa, já vai para se cumprimentar, e você se lembra que tem que se manter a distância, então você não cumprimenta, né? Mas por conta disso, por conta desse mandamento aqui, ó, saúde uns aos outros, cumprimentar todo mundo. E é muito importante e interessante que quando a gente vai no culto, na igreja, a gente se lembre disso e dê importância a isso, de cumprimentar as pessoas. Bom, se agora a gente não pode apertar as mãos e manter o distanciamento físico, então estender as mãos e dar um tchau e um sorriso, né? Olhar para a pessoa, um sorriso e cumprimentar a pessoa, mesmo à distância. Mas a saudação é muito importante. Esse mandamento que é o saudai-vos uns aos outros, né? Que a gente não evite pessoas, que a gente não fuja de algumas pessoas, que a gente não vire as costas para algumas pessoas, mas que a gente procure, quando estiver na igreja,
cumprimentar a todos, porque isso é muito importante, essa atenção, esse carinho com todas as pessoas, ok? Quarto mandamento dessa primeira lista de mandamentos que valorizam: tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios capítulo 12, aquele capítulo que nós citamos aqui como referência para a gente ler, vamos destacar os versículos 24 e 25 de 1 Coríntios 12. Diz assim: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo. Olha, o que Paulo está falando aqui, mostrando a igreja como um corpo, né? Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, né? E aqui Paulo está falando, dentro do contexto aqui, que há membros do corpo que são menores, que não aparecem muito, que a gente não dá muito valor. Isso no nosso corpo físico mesmo, que a gente não valoriza muito, mas que são importantes, né? Ou, por exemplo, os dedos dos pés são tão importantes quanto os dedos das mãos, não é verdade? Todos os órgãos do nosso corpo são importantes. E assim são os membros do corpo de Cristo, né? Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha que interessante isso, né? Nesse mandamento, tenham igual cuidado uns dos outros, para que não haja divisão no corpo. O nosso corpo físico é um corpo só, não são 2 corpos, 10 corpos, são um só. Da cabeça para os pés nós só temos um corpo. Assim é a igreja. A igreja são muitos membros, vários membros, diferentes uns dos outros, com funções diferentes, mas formando um só corpo. Então não pode haver divisão no corpo e tem que haver um cuidado uns pelos outros. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia, há a necessidade de termos cuidado uns dos outros, cuidarmos uns dos outros. Nós temos pessoas que fazem parte do corpo, fazem parte da igreja, às vezes até não da igreja local aqui onde nós congregamos, mas da igreja Corpo de Cristo, de outras igrejas, outros irmãos que congregam em outros lugares. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão doentes, são pessoas que têm membros da família enfermos, são pessoas que sofreram percas, né, de membros da família que faleceram, estão chorando, estão sofrendo. Então, nesse momento, esse mandamento aqui de valorização é muito importante. Tenhamos igual cuidado uns dos outros. Oremos uns pelos outros. Falemos, conversemos uns com os outros, mandemos uma mensagem, um recado, um telefonema. Mas de alguma forma vamos demonstrar cuidados uns pelos outros. Há irmãos que perderam emprego, há irmãos que tiveram uma queda na sua renda, no seu rendimento financeiro, familiar, estão passando aperto financeiro. Vamos cuidar uns dos outros. Quinto mandamento desse primeiro grupo: sujeitem-se uns aos outros. Efésios, capítulo 5, versículos 18 até o 21. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se sujeitar ao outro é reconhecer o outro, a importância do outro. Às vezes se submeter ao outro. Irmãos, todos nós temos alguém acima de nós. E nós precisamos nos sujeitar a esse alguém que Deus colocou acima de nós. É interessante esse texto, é que se você seguir a leitura aqui depois do versículo 21, vai falar sobre questão de família, dos deveres domésticos. E quando entrar aqui na questão do casal, Paulo vai dizer que as mulheres devem ser sujeitas aos maridos. E sempre que a gente lê esse texto, trata desse assunto, às vezes há polêmica. E as mulheres às vezes ficam preocupadas dizendo, mas a mulher tem que se sujeitar ao marido, tem que obedecer ao marido, tem que ficar debaixo da ordem do marido. Mas não é só a questão da mulher ser sujeita ao marido. Nós acabamos de ler aqui o versículo 21 dizendo assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não é só as esposas, o marido também tem que ser sujeito. Os filhos têm que ser sujeitos, os líderes têm que ser sujeitos. Na verdade,
O versículo 21 diz que todos os crentes têm que ser sujeitos uns aos outros. Então não é só quando a gente entra aqui na questão da família que a Bíblia diz que a esposa tem que ser sujeita ao marido, se submeter ao marido. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós temos que nos submeter uns aos outros, sermos sujeitos uns aos outros, porque todos nós temos alguém que em algum momento vai estar acima de nós, ou que a gente precisa obedecer, ouvir essa pessoa. Todo mundo, ninguém está isento disso, de ter que ouvir alguém, acatar o conselho, a palavra de alguém, obedecer a palavra de alguém. Todos nós estamos nessa mesma condição. Então esse mandamento diz: sujeitem-se uns aos outros. E o sexto mandamento desse primeiro grupo de mandamentos que valorizam, diz assim: suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o 3. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Suportar uns aos outros. Há pessoas que é difíceis, há pessoas que são difíceis, né? Mas nós temos que suportar uns aos outros. Há pessoas que são complicadas, há pessoas que são diferentes, mas esse mandamento aqui diz assim para nós suportarmos uns aos outros em amor, para nós mantermos a unidade do Espírito, para a gente guardar, para a gente preservar a unidade do Espírito. Veja que quando nós nos suportamos uns aos outros, suportamos as falhas uns dos outros, suportamos os erros uns dos outros, suportamos as fraquezas uns dos outros, nós estamos trabalhando para preservarmos a unidade do corpo, a unidade da igreja, né? O texto de João 17, que eu citei no início, na oração de Jesus, ele não orou para que houvesse unidade na igreja, né? O texto de 1 Coríntios 12, de 12 até 27, Paulo não diz que assim como o corpo é um só, formado por vários membros, a igreja também é formada por muitas, milhares de pessoas, mas é um só corpo, o corpo de Cristo. E esses textos estão falando sobre unidade. Então, para que a unidade seja mantida, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Amém? Eu vou parar aqui nesse ponto que nós fechamos aqui o primeiro grupo de mandamentos recíprocos. São 25 mandamentos recíprocos. 25 mandamentos na Bíblia que fala sobre relacionamentos uns aos outros, para manter a unidade da igreja, a unidade do corpo. E esse primeiro grupo são 6 mandamentos, chamados de mandamentos que valorizam. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saudando uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, o segundo, né? O terceiro, saudem-se uns aos outros, ou saúdem-se uns aos outros, o quarto, tenham igual cuidado uns pelos outros, o quinto, sujeitem-se uns aos outros, e o sexto, suportem-se uns aos outros. Um grupo de 6 mandamentos. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos trabalhar e orar por unidade no corpo de Cristo. Eu quero orar nesse momento com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por mais um domingo que o Senhor está nos dando. Mais uma manhã de domingo, dia do Senhor, em que nós temos o privilégio de termos esse tempo, que é o tempo da escola bíblica dominical. Senhor, nós não estamos tendo o privilégio, não temos o privilégio de nos reunir presencialmente na tua casa para a nossa escola bíblica, mas estamos então realizando essa escola bíblica à distância. Meu Deus, as classes, os estudos sendo ministrados com os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças, e de alguma forma nós estamos procurando ensinar a tua palavra, porque há uma ordem dada pelo Senhor que o teu povo se reúna para aprender a palavra. O Senhor ordenou para que a tua palavra fosse ensinada a todas as pessoas. Nós costumamos fazer isso de uma das formas através da escola dominical, aos domingos pela manhã.
mas na impossibilidade de estarmos na casa do Senhor, estamos transmitindo aqui, Senhor, através dessa gravação, o ensino da Tua palavra. Te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu oro para que a Tua palavra alcance cada vida, cada coração. Teu Espírito Santo esteja aplicando essa palavra em nossas vidas. E como igreja do Senhor, nós possamos viver e pregar e trabalhar pela unidade, Senhor. Que nós possamos praticar esses mandamentos de mutualidade, esses mandamentos de relacionamento, para que a unidade da igreja seja preservada. Pai bendito, eu oro nesta hora por cada família, eu oro por cada lar, por cada irmão, cada irmã, adultos, jovens, os adolescentes, as crianças. Peço a Tua bênção sobre cada um. Eu oro, Deus, nessa hora, por essa situação que nós estamos vivendo, Pai, no mundo inteiro, essa crise, essa pandemia, esse vírus que tem atingido milhares de pessoas, trazendo tanta doença, tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Preserva a Tua igreja desse mal, desse sofrimento. Fortalece a Tua igreja neste momento, Senhor. Não deixe que a nossa fé venha desvalecer. Não deixe que a nossa fé venha enfraquecer. Que nós possamos nos apegar à Tua palavra. Que nós possamos colocar a nossa fé no Senhor e buscar no Senhor a força que nós precisamos para nos mantermos de pé nessa crise, nessa turbulência, nessa tempestade, Deus. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os profissionais da área da saúde, nos hospitais, nas clínicas, nas enfermarias, nos postos de saúde, estão lutando na frente dessa guerra, Senhor, dessa batalha, cuidando dos doentes, com toda essa situação de falta de medicamentos, de falta de espaço, de falta, Senhor, de profissionais, essa demanda tão grande na área da saúde. Que o Senhor dê graça, dê saúde, dê proteção aos profissionais da área da saúde. Que o Senhor os livre da doença, do mal, Senhor, da tragédia. Que o Senhor dê força física para eles, força emocional. Que eles sejam fortalecidos nas emoções, no coração, para não desanimarem, para não se esfriarem, Senhor, no seu ânimo, na sua disposição para cuidar dos enfermos. Que o Senhor fortaleça eles espiritualmente. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja no coração e na vida de todos os profissionais da área da saúde. Abençoa os médicos, meu Deus. Abençoa os enfermeiros, abençoa os funcionários da área administrativa, abençoa os funcionários da área da limpeza, todos que estão trabalhando nos hospitais, lutando para, Senhor, preservar e salvar as vidas, meu Deus. Abençoa, Senhor, os enfermos, os doentes, os pacientes que estão lotando, superlotando os hospitais da rede pública e da rede privada. Tenha misericórdia, Senhor, alcança com a Tua bênção, com a unção de cura. Oh Deus, liberta de toda enfermidade, de todo mal, Senhor. Pai querido, eu oro pelas famílias enlutadas, as famílias que sofreram percas, estão sofrendo percas, que tem membros da família que estão internados, doentes. Tenha misericórdia, Senhor. Venha fortalecer, venha consolar esses corações, venha sustentar esses corações que estão chorando nesta hora, Deus, essas vidas que estão sofrendo. Oh Deus, traz consolo, traz fortalecimento, traz restauração para essas vidas, meu Deus. Ajuda o Senhor a atravessar esse momento difícil e conviverem, Senhor, daqui por diante com a falta dos entes queridos, das pessoas que perderam, ó Deus, que sofreram percas, Pai, na sua família, meu Deus. Pai bendito e santo, abençoa nossas autoridades, dá sabedoria para nossas autoridades, Senhor, dá bom senso, dá responsabilidade, que nesse momento, Senhor, não haja brigas, não haja dissensão, competição, mas que todos possam se unir para o bem da população. Oh Deus, os governos federal, estaduais e municipais, Senhor, que todos possam se unir para buscar soluções, ajuda, socorro para a população, para que o sofrimento do povo seja amenizado. Oh Deus, que haja vacina suficiente para toda a população e que essa vacina surta o efeito esperado. Venha, Senhor, ó Pai, imunizar realmente e trazer proteção para a saúde da população, ó Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. O Senhor é poderoso para reverter esse quadro e mudar essa situação.
nós colocamos cada pedido, cada nome que tem sido mencionado, Senhor, as pessoas que têm pedido oração. Nós não lembramos agora de todos os nomes, mas colocamos todas as necessidades, todos os pedidos nas mãos do Senhor, diante do teu altar. Clamamos pela tua bênção, pelo teu milagre e pela tua misericórdia, Pai. Abençoa o restante do nosso dia, o nosso domingo. Abençoa o nosso culto desta noite, Pai. Que a tua palavra seja ministrada, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida diante do teu altar. Que a tua bênção, a tua graça e o teu suprimento esteja sobre a vida de todo o teu povo, Pai. É a nossa oração, nosso pedido com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, hoje à noite nós teremos o nosso culto transmitido a partir das 18 horas, ok? 18 horas nós estaremos gravando e transmitindo o culto online, ministrando um louvor, ministrando uma palavra para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus abençoe a sua família, guarde e proteja a sua família. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus, que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos sustentando nesses momentos difíceis. Em nome de Jesus. Amém.